Gente, no vídeo passado eu comecei a falar da tal polêmica do gay de direita, pobre de direita e gay evangélico. Aquele vídeo foi principalmente para estabelecer algumas definições e algumas referências sobre política, que é uma área muito nebulosa e muito complexa no Brasil. Agora nesse vídeo eu quero ser um pouco mais específico e discutir cada uma dessas questões separadamente, começando pelo gay de direita. Aqui no canal Gay Nerd, a gente está quase cumprindo a campanha 50 mil no Gay Nerd. Faltam umas 1000 pessoas. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque se a gente bater essa meta, eu prometo um vídeo muito especial, cujo tema você é que vai decidir. Gente, a polêmica do gay de direita parte do pressuposto de que esses dois termos são contraditórios. A ideia de que não faz sentido um gay ser de direita. E aqui é importante eu remeter ao vídeo anterior e reforçar que quando eu estou falando de direita, eu não estou falando de extrema direita. Eu queria propor um breve exercício para você que é gay e está assistindo. Fecha os olhos e pensa na jornada da sua vida. Tudo que você passou para chegar até aqui. Todos os elementos que ajudaram a compor quem você é. Pensa na família onde você nasceu, na cidade onde você nasceu, a escola que você teve, a faculdade que você teve, a presença ou não de uma religião na sua vida, a sua situação financeira, a sua classe social e como isso mudou ou não com o seu trabalho. Agora, imagina alguém que também é gay, mas teve exatamente o inverso do que você teve. Então, se você nasceu numa cidade grande, pense em alguém que nasceu numa cidade pequena e vice-versa. Se você teve uma família amorosa, pense em alguém que a família não aceitou a sexualidade dele. Se você estudou numa escola pública, pense em alguém que estudou numa escola particular e vice-versa. Se você conseguiu se formar numa carreira especializada que você ama, pense em alguém que está num emprego simplesmente para sobreviver. Ou vice-versa. Pensa como o dia a dia dessa pessoa é diferente do seu. As preocupações são diferentes. Os sonhos são diferentes. Mas talvez mais importante ainda, as necessidades imediatas são diferentes. Ok, agora pensa comigo. Você acha que essa pessoa que teve uma jornada de vida completamente diferente da sua vai ter o mesmo posicionamento político que o seu, de esquerda ou de direita, simplesmente porque vocês dois são gays? A suposta polêmica do gay de direita é uma falácia porque ela estabelece uma relação entre dois aspectos que não têm relação. E o pior, a grande ironia, é que estabelecer essa falácia é um dos maiores obstáculos para você que gostaria que mais gays tivessem o mesmo posicionamento político que o seu. Olha só, a gente sabe que orientação sexual é um negócio que nasce com a gente, faz parte da nossa natureza. Ninguém vira gay porque viu dois homens se beijando na rua ou porque viu um clipe do Criolo na escola. E a questão é que posicionamento político é exatamente o inverso disso. Ninguém nasce sabendo o que é esquerda ou direita. Ninguém nasce com uma plena compreensão das dinâmicas políticas, sociais, econômicas do país. Aliás, na verdade, ninguém nunca vai ter essa plena compreensão, Nem quem estuda isso profissionalmente. Ao contrário da orientação sexual, formação política é construída, sim, pela troca de conhecimento, pelo diálogo. Então, quando você pressupõe que a formação política de alguém deveria ser automática por causa da orientação sexual dela, você acaba com qualquer chance desse diálogo existir. Porque aí você pensa, ele é gay, lógico que ele tem que ser de esquerda. Então pronto, você não precisa ir conversar com ele. Você não precisa entender quem ele é, como foi a vida dele, ou como ele experimentou ou não a presença do Estado na vida dele. Aquele exercício lá no começo é exatamente para isso. Você precisa compreender que a percepção política é um acumulado de vivências. E mesmo que você não concorde com essas vivências, mesmo que você jamais consiga mudar essa percepção na base do diálogo, essa vivência continua sendo válida. Ai, Marcel, não faz sentido um gay ser de direita porque a direita persegue quem ele é. Ele é basicamente contra ele mesmo. Cara, nem toda política de direita é necessariamente anti-LGBT. Assim como necessariamente nem toda a ala ideológica da esquerda é sempre uma aliada LGBT. Eu, pela minha perspectiva, pela minha análise, pelas minhas vivências, acredito sim que a esquerda seja mais receptiva às questões das minorias. Mas partidos e pessoas de esquerda também já cometeram graves erros nesse aspecto. A gente não precisa ir muito longe para lembrar que a Dilma matou o projeto Escola Sem Homofobia, que os conservadores chamavam de kit gay, para agradar a bancada evangélica. E ainda falou publicamente
que não aceitava propaganda de opção sexual, como se o projeto fosse isso. A gente precisa ser mais maduro na relação que a gente tem com a política. Não existe lado perfeito, não existe pessoa perfeita. Por mais que eu me identifique como uma pessoa de esquerda, eu me recuso a acreditar que toda pessoa de direita é má e que nunca vai vir nenhuma ideia boa da direita. Vale lembrar também que as pautas da esquerda e da direita não se resumem apenas a como elas lidam com os direitos dos LGBTQIA+. Pode ser que o gay de direita simplesmente queira o avanço das pautas LGBTQIA+, mas para ele as pautas socioeconômicas são mais importantes. E ele se identifica com a agenda socioeconômica da direita. Ai, mas a pauta socioeconômica da direita é errada, é neoliberal, é entreguista. Sim, tudo isso pode ser verdade, mas o cara ainda está no direito de acreditar nela. E isso também se aplica ao tal pobre de direita. Primeiro que esse termo é horrível. Eu não sei se você percebe, mas ele é extremamente classista. Porque, em teoria, a suposta contradição que existe aí é que a direita geralmente não se alinha com as necessidades da classe trabalhadora. Mas você percebe que ninguém reclama do trabalhador de direita. A pessoa reclama do pobre de direita. Então sempre tem aquela conotação de que o pobre não é instruído, o pobre não é inteligente. Então ele não é digno de ter uma opinião política válida. E de novo aqui a gente tem esse fenômeno que talvez seja o grande obstáculo para a esquerda hoje, que é a falta de diálogo. Se esse pobre de direita analisou toda a circunstância e chegou na conclusão de que a direita é melhor para ele, será que não é exatamente porque a esquerda não conseguiu chegar até ele, não conseguiu chegar até a realidade dele, não conseguiu explicar os seus projetos, os seus planos? Será que não faltou esse diálogo? Então, antes de passar para o último tópico, que é o gay evangélico, eu só quero voltar no gay de direita porque tem toda aquela questão de gay de esquerda pode ficar com gay de direita? Eu acho bizarro vocês perguntarem a minha opinião sobre isso, ou a opinião de qualquer outra pessoa sobre isso, porque, meu amigo, a vida sexual é sua. Você é que vai lidar com as vantagens e as desvantagens de se envolver com qualquer pessoa, independentemente do posicionamento político dela. Até porque também vai ter muito gay de esquerda que pode ser bem escroto e te tratar mal. Contanto que sejam dois adultos que deram o seu consentimento para aquilo acontecer, tá tudo bem. Eu, particularmente, não teria nenhum problema de transar ou namorar com alguém de direita. Provavelmente a gente discutiria muito política, mas dependendo da qualidade dessa discussão, isso pra mim é um atrativo a mais nesse namoro, não um problema. Mas e alguém que votou no Bolsonaro? Depende. Ele tá arrependido hoje? Então por mim tudo bem. Agora, se o cara votou no Bolsonaro e ainda hoje, com tudo que tá acontecendo, ele ainda está defendendo essa pessoa, eu acho que isso ultrapassa meras questões políticas e começa a entrar numa questão moral mesmo, de valores. Hoje o Bolsonaro não é só o ponto focal de uma crise política e econômica enorme, né? E a gente já teve 1000 crises políticas e econômicas antes. Mas o governo dele se desdobrou numa crise democrática e, pior ainda, numa crise ecológica e numa crise humanitária. A gente tem literalmente pessoas passando fome por causa desse cara. A gente tem um país em chamas, literalmente e figurativamente, por causa desse cara. Então eu não conseguiria me envolver com uma pessoa que ainda defende o Bolsonaro porque a gente simplesmente não compartilha os mesmos valores. Não teria como dar certo. E agora sim, finalizando, gays evangélicos. Gente, essa é a suposta polêmica que menos faz sentido para mim. Religião é uma decisão absolutamente pessoal. Eu sou agnóstico, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui para você assistir. E se eu não admito que alguém venha diminuir o meu agnosticismo, por que eu faria isso com outra pessoa? Se o gay se considera apto a lidar com as questões que a própria igreja evangélica levanta a respeito de ser gay, bom pra ele. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E aliás, isso não vale só para evangélico, né? Vale para católico também. Como a pessoa racionaliza esse conflito, eu não sei, porque eu não sou de nenhuma dessas duas religiões, então eu não teria como opinar. O que eu vou fazer é deixar na descrição desse vídeo o link para 2 outros youtubers LGBTs, o Murilo Araújo, do Muro Pequeno, e a Gé, do Conversas do Vale, que tem uma relação com essas religiões e já abordaram esse assunto no canal deles. E vou deixar, no máximo, uma lição que eu aprendi na minha vida, que vale para igrejas, mas também vale para partidos políticos, ou na verdade para qualquer agrupamento de pessoas, qualquer comunidade. Se o grupo onde você está, o lugar onde você está, não aceita dúvidas ou opiniões dissidentes,
isso geralmente é um mau sinal. Então eu acho sempre válido você desconfiar de qualquer estrutura, qualquer sistema que não aceita perguntas ou que não aceita críticas feitas de uma maneira respeitosa. Conviver com pessoas que têm certeza absoluta de tudo é péssimo, porque ela não cresce, você não cresce e a gente perde aquilo que eu falei lá no começo, que é super importante, que é a capacidade de diálogo. Então, antes de entrar nessa pira de excluir ou diminuir o gay de direita, o pobre de direita ou o gay evangélico, fica a pergunta para você mesmo. Você está pronto para o diálogo? E por falar em diálogo, agora é com vocês. Você conviveu ou convive com gays de direita, trabalhadores de direita, ou gays evangélicos ou católicos? Como é que é isso? Me conta nos comentários. De novo, gente, vamos manter o respeito nessa conversa, tá? Respeita a opinião do coleguinha, porque quem for ofensivo, eu vou excluir o comentário. Se você acha que esse nosso bate-papo foi importante, trouxe informações importantes, então compartilha esse vídeo e deixa o seu like, porque isso faz o algoritmo do YouTube apresentar esse vídeo para mais pessoas. Me segue nas outras redes sociais, @canal Gay Nerd, e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.